A paz do Senhor para todos, glória a Deus. Talvez você não tenha entendido muito bem tudo que aconteceu aqui na peça, né? Mas aí a gente vai dar uma recomendação. Leia o livro, né? Leia o livro, para você entender o que aconteceu aqui. Hoje é um momento especial, né? Um momento de fechamento do nosso projeto ACL. As crianças leram durante todo esse tempo aí o livro As Crônicas de Nárnia, que o Príncipe Cáspio é o segundo livro, né, da série. E elas estão felizes, né? E nós também estamos muito felizes hoje de estar dando esse fechamento. Eu quero explicar como será a mensagem, como foi da outra vez, né, quando a gente trouxe a mensagem. A mensagem não é aquela mensagem que você está acostumado a sempre ouvir. Por quê? Porque é uma mensagem direcionada aos nossos adolescentes que estudaram o livro, que leram o livro. Agora eles estão lá, tirando lá, né, a roupa lá do teatro. Breve estarão aqui. Mas é uma mensagem de fechamento sobre o livro. O que aconteceu, o que eles leram, o que eles aprenderam. E a gente está muito feliz, né? Mais uma vez eu reitero a minha felicidade, né? O meu coração fica muito alegre, porque eu, como educadora, como professora, a gente fica muito feliz quando crianças gostam de ler, né? Adolescentes gostam de ler. As próprias crianças que estiveram dando testemunho aqui disseram que hoje não é muito comum a criança gostar de ler, né? Então, todo projeto que a gente leva para esse direcionamento de leitura é uma coisa importante. E quando a gente leva esse direcionamento para livros que têm valores espirituais, melhor ainda. Eu comentei aqui na formatura do MCL uma coisa muito importante. C.S. Lewis, ele foi um autor de muito peso, né? Ele foi um autor de muito peso, apesar dele não ter sido pastor, nem nada, mas como escritor, ele tem um valor muito grande para a literatura cristã. Além de ter feito as Crônicas de Nárnia, que muitos adultos eles entram em contato com uma boa literatura através das Crônicas de Nárnia. Então, esse livro, se depois você quiser fazer uma pesquisa, você vai ver que muitas pessoas chegaram até o conhecimento do Evangelho através das Crônicas de Nárnia. E depois que as crianças entram por esse universo, aprendem, né, elas vão procurar, com certeza, outros livros do C.S. Lewis. E esse é o nosso intuito, né? Que as crianças tenham um início muito bom, né? Que esse é um início muito bom da trilha, né? Da série toda dos livros dele que ele escreveu para as crianças, para os adolescentes, e depois eles procurem outros livros do C.S. Lewis que vai trazer uma bagagem teológica e espiritual muito grande para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Cristianismo Puro e Simples é um exemplo. Peso da Glória é outro exemplo. Deus no Banco dos Réus é outro exemplo. São livros, né, maravilhosos que muitos teólogos e leitores e pastores leem esses livros dele, né, e aumentam a sua bagagem. Então, as crianças elas já estão tendo a oportunidade de conhecer um autor que realmente é uma bênção. Então, nós estamos felizes por estar proporcionando isso. Aproveitar aqui a presença do nosso pastor Jorge, né? Sem o pastor autorizar, nós não teríamos esse projeto aqui. Ele autorizou, ele participou da nossa primeira reunião lá em cima, falou para a gente, falou para as mães lá, explicou tudo direitinho. E assim, gente, nós temos que agradecer a Deus, porque não é toda a igreja, não é toda a comunidade evangélica, né? Não é todas as pessoas que gostam de Deus e de Cristo que proporcionam isso, né? Tem essa visão aberta para tanta coisa. E nós aqui na nossa igreja, nós somos privilegiados, né? Porque o nosso pastor ele tem essa cabeça, essa visão para alcançar todos os grupos, todos os níveis de pessoas da igreja, e isso é muito importante. Então, vamos à palavra agora. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3, versículo 6. Um versículo apenas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a história que a gente estudou nesse tempo aí. Diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vou ler mais uma vez. De fato, eu,
O Senhor não muda. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. O livro de Malaquias é uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Deus queria confrontar o povo com seus pecados e restaurar o seu relacionamento com Deus. O Senhor é completamente fiel, verdadeiro, Ele cumpre as suas promessas, mas assim como o povo de Israel, nós também frequentemente desobedecemos e tentamos viver de acordo com a nossa própria vontade. Mas essa ruptura, né, que às vezes acontece, ela não é irreparável. A esperança não está completamente perdida. Isso foi falado aqui no nosso teatro. O Senhor pode curar, o Senhor pode consertar, o Senhor pode transformar um vaso quebrado em frangalhos num vaso novo. O perdão está disponível e é precisamente a graça de Deus. O livro que nós lemos aqui, as crianças leram, né? Esse livro aqui, O Príncipe Caspian, fala exatamente sobre essa realidade. E a grande pergunta dos primeiros capítulos desse livro, a grande pergunta, uma das grandes perguntas é o seguinte: quando tudo muda, Deus desaparece? Então, quando as crianças começaram a ler, já os primeiros capítulos, quando os irmãos Pevence saem daquele metrô e chegam novamente a Nárnia, eles percebem que tudo está diferente. Alguém certa vez disse: o tempo devora tudo. Mas será que o tempo leva momentos, lugares, pessoas, apaga rostos, reescreve histórias e destrói impérios? Se até os reinos caem, por que acreditar em um Deus que permanece? Os Pevence voltaram a Nárnia esperando encontrar aquilo que eles haviam deixado. Mas o que eles viram, se depois vocês puderem colocar a fotinha aí, né? Uma das fotinhas que eu mandei aí para vocês, quando eles chegam ali, eles esperam encontrar aquela Nárnia maravilhosa que eles deixaram, mas o que eles viram foram cinzas, o que eles viram foram um passado morto. Cair para Véu estava tomado pela vegetação. Os narnianos viviam escondidos e a glória de outrora era apenas uma lembrança desgastada. O que foi feito do mundo que eles governaram há tempos atrás? O que foi feito do próprio Aslan, que aqui representa Jesus? E então vem a dúvida: se tudo ao redor desaparece, será que até Deus pode se apagar com o tempo? Muitos acreditam em um Deus presente só lá no passado. Em um Deus que agia só lá no passado. De um Deus que fazia milagres só lá no passado, mas que hoje parece distante e às vezes silencioso. Talvez Deus seja somente uma história que um dia fez sentido, mas já não tem mais espaço em um mundo que mudou sem Ele. Mas a ausência de sinais significa ausência de soberania? O silêncio de um rei prova que ele abandonou o seu trono? Cair para Véu estava em ruínas, mas Aslan nunca deixou de ser o verdadeiro rei. O tempo passou, a terra foi tomada, os aliados se esconderam, mas a presença dele não estava presa à memória da era passada. Ele não deixou de existir porque os olhos dos Pevences não puderam vê-lo. A verdade que fica bem clara nesse livro, é que Deus não muda. Ele não é um reinado que se desfaz com o tempo, não é uma lenda que perde a relevância, não é um vestígio de algo que um dia foi poderoso e agora não passa de uma lembrança. A fidelidade de Deus não está sujeita à instabilidade do mundo.
E se os pevenses tiveram dificuldade de encontrá-lo, o problema não estava em Aslan. O problema estava neles, porque o tempo não pode apagar a Deus, mas pode nos fazer esquecer de como vê-lo. As crianças lembram muito bem que só quem viu Aslan foi quem? Lúcia. Os 4 irmãos, somente quem via Aslan era quem? Lúcia. Será que Lúcia era uma filha melhor? Era uma serva melhor do que os seus outros irmãos? Não. A questão aqui era intimidade. Lúcia fazia questão de ter intimidade com Aslan. E aí vem as perguntas. Você tem sentido que tudo está mudando ao seu redor? E como isso vem afetando a sua fé? Como você tem reagido espiritualmente a tudo que vem acontecendo no mundo ao seu redor? O que você tem buscado como segurança para as coisas que você está vendo? As circunstâncias ou a fidelidade de Deus? Nós temos aqui um versículo para falar no seu coração hoje, que está em Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, não é o mundo ou as circunstâncias que mudam Deus. Às vezes a gente não consegue ver Deus e a gente acha que Deus não está presente. Os irmãos, eles não conseguiam ver Aslan, então eles achavam que a Lúcia estava tendo um delírio. Você está vendo coisas, você tem tanta vontade de ver Aslan que você está querendo ver ele. Não, Lúcia realmente via Aslan. E mais tarde os irmãos descobriram que realmente ela tinha visto Aslan. Outro ponto que fica bem marcado aqui nesse livro é a questão da guerra. Vocês perceberam aqui pela peça, né, a questão da guerra. Trazendo para hoje, tá? Porque o livro a gente já leu, as crianças já leram, os adolescentes já leram. Mas a gente precisa pensar nesse tema hoje, para o tempo que a gente está vivendo. Talvez a gente pense que não seja preciso lutar. Ou, ainda que essa ideia de batalha seja apenas um exagero. Quando a gente fala assim, nós estamos vivendo numa guerra, nós estamos numa guerra espiritual. Muitas pessoas falam, meu Deus, essa irmã, ela vê coisa, né? Fica falando de guerra. Será que isso é verdade mesmo? Talvez a paz seja uma questão de escolha. O que teria acontecido aos narnianos se simplesmente eles tivessem aceitado o domínio dos telmarinos? Isso aí as crianças podem responder porque elas leram o livro, né? Se Cáspian tivesse decidido não resistir, um inimigo se levanta no reino, ele tenta matar a descendência que poderia, né, ser a nova linhagem de reis. E o que acontece? Cáspian foge. Nem sempre fugir é covardia. Às vezes fugir é a melhor estratégia que a gente tem. E isso a gente está falando de guerra. Cáspian fugiu para retornar mais forte e com aliados. Gente, isso é muito espiritual. Se Cáspian tivesse falado, eu não vou resistir. Se a esperança tivesse sido abandonada em troca de uma adaptação à nova realidade. Porque o mundo espiritual, ele tenta fazer essas trocas com a gente. Olha, não resiste. É assim mesmo. Essa é a nova realidade. O novo mundo é assim. O mundo mudou. Você também precisa mudar. Sabe? E isso é muito espiritual. Por que se preparar para uma guerra quando você pode viver em paz? Você pode viver sem confrontos. Se a paz pudesse ser alcançada simplesmente ignorando o conflito, Nárnia jamais teria precisado de resistência. Cáspian poderia ter aceitado um reinado distorcido. Os narnianos poderiam ter permanecido escondidos, mas na realidade não funciona assim, gente. O inimigo, ele não espera que se escolha lutar.
ele já está nos atacando. E essa é a grande tirada desse livro, e é por isso que as crianças disseram, não é só um livro de fantasia, nós aprendemos muita coisa do âmbito espiritual lendo esse livro, porque a vida espiritual, ela segue a mesma lógica desse livro. A guerra não começa quando decidimos lutar, ela já está em andamento. Então, existe uma resistência contra tudo que Deus estabeleceu. E quem não se prepara, se torna um alvo fácil. O próprio C.S. Lewis, ele fala, não existe terreno neutro no universo. Cada centímetro é reivindicado por Deus ou contra-reivindicado por Satanás. Isso é uma realidade, gente. No mundo que a gente está vivendo, apesar dele ser um mundo material, e eu sempre digo isso, Deus gosta de matéria, Deus criou o homem porque Ele gosta de matéria. Ele vai nos dar um novo corpo porque Ele gosta de matéria. Deus fez o sol e a lua, as estrelas, os luminares, os peixes, as aves. Tudo que Ele fez porque Ele gosta de matéria. Mas isso não quer dizer que não exista um mundo espiritual. E aí o apóstolo Paulo, ele falou conosco na palavra que Deus não nos chama para uma guerra que é opcional. Não. A guerra já está em andamento. E vocês estão vendo aí, né, lá no... Não sei se vai aparecer aí, as armas que nós temos. As armas que nós temos. O apóstolo Paulo, ele fala, existe um ataque. Revestivos de toda a armadura de Deus, porque há um ataque acontecendo. O problema não é se existe uma guerra espiritual, porque ela já existe. O problema é quantos desarmados existem, acreditando que podem evitar o que já está os cercando. Eu e você não podemos ignorar a realidade de uma batalha espiritual. Efésios 6 fala que a gente precisa estar preparado para o dia mau. O dia mau, ele não dá aviso quando ele chega. Criança passa pelo dia mau, adolescente passa pelo dia mau, jovem passa pelo dia mau, adulto, idoso, qualquer faixa etária. Chega um dia que existe um dia mau para a gente viver. E nesse dia que o dia mau chega, não dá tempo de você se preparar. Você já precisa estar preparado com a armadura de Deus. E aí vai outras perguntas. Que áreas da nossa vida ainda estão desprotegidas? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Se existe uma guerra, se existe realmente uma guerra espiritual, quais são as áreas da minha vida que ainda não estão bem? Ainda estão desprotegidas? Nós precisamos fazer uma autoavaliação e identificar os pontos fracos que precisam ser fortalecidos. Escolha se equipar espiritualmente. A guerra já começou e lutar não é uma opção, é uma necessidade. Nós precisamos estar equipados para que quando a guerra venha, a gente tenha capacidade, com a ajuda de Deus, de vencer o nosso inimigo espiritual. O próprio apóstolo Paulo fala que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais, não é? Então, você não consegue guerrear com uma potestade espiritual no braço da carne, no muque. Fazendo o Muay Thai, fazendo Jiu-Jitsu. No dia mau, gente, quando a potestade se apresentar para você numa guerra espiritual, não é a tua força do teu braço que você vai conseguir vencer, não. É com a força de Deus, é com a armadura de Deus, capacitado com as armas de Deus. Então, outra lição do príncipe Caspian, que a gente tem aqui nesse livro, é que a gente precisa um dos outros. Essa lição fica clara, né? Até pelo teatro deu para ver. Precisamos um dos outros. Caspian, ele poderia ter tentado reinar sem apoio de ninguém. Afinal de contas, ele era o rei, o legítimo rei, aquele que assumiria o trono. Ele poderia ter tentado reinar sem apoio, mas a história mostra que uma batalha sem aliados é fadada ao fracasso.
Nenhum soldado vence uma guerra isolado. E olha que as meninas falaram aqui no testemunho, eu acho que foi a Esther que falou. Na hora da aula que a gente está lendo, a gente senta em lugares diferentes. Foi você, Esther, que falou? Nós não sentamos sempre com as mesmas pessoas. Acho que isso é orientação até das tias, né? Vamos mudar de lugar e vamos sentar com pessoas diferentes, colegas diferentes, para ajudar esses colegas. Porque, às vezes, tem vergonha de ler um trechinho, ou participar da aula, ou dar alguma opinião. Então, a gente vai trocando de lugar. Isso é muito importante, gente. A gente precisa um dos outros. E se Deus quisesse que nós andássemos sozinhos, Ele não tinha nos criado para viver em comunidade. Então, a fé não é apenas sobre relacionamento individual com Deus. É muito bom eu ter o meu relacionamento pessoal e individual com Deus. Eu orar, eu ter o meu momento de oração, eu ter o meu momento de devocional, de louvar o Senhor, é muito bom. Mas também é muito bom e fortalece muito a nossa fé quando a gente aprende a caminhar junto, né? A carregar o fardo um do outro junto, a orar junto, a nos levantar mutuamente quando a gente cai. Afinal, a Bíblia fala, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, né, o outro vai lá e levanta. Então, existem muitas lições importantes nesse livro. Eu não queria fazer uma pregação longa, né, só mesmo o fechamento do livro, mas algumas eu queria pontuar aqui para a gente finalizar. Lições importantes do livro. Primeiro, fé no impossível. Fé no impossível. Cáspia e seus amigos enfrentaram muitos obstáculos, mas eles confiaram em Aslan e na ajuda de Deus, nós também podemos vencer o impossível. Você crê nisso? Que Deus é o Deus dos impossíveis e que Ele pode fazer aquilo que a gente não pode fazer? Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. E o Paulo que está dizendo isso é o Paulo sofredor. É o Paulo que foi preso, que foi chicoteado, que sofreu naufrágios. Mas ele disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, precisamos ter fé que Deus também continua fazendo milagres. Uma outra lição que a gente aprende aqui desse livro é a coragem para fazer aquilo que é certo. Coragem para fazer o errado, muita gente tem. Muita gente tem coragem para fazer o errado. Agora, coragem para fazer o que é certo, precisa de uma dose extra. Caspian, ele luta pelo que é certo. Mesmo quando ele está sozinho ou enfrenta muitas dificuldades, ele tem coragem para fazer o que é certo. Uma outra lição desse livro importante é a liderança servidora. Cáspia aprende que um verdadeiro líder não busca poder para si mesmo, mas para servir aos outros. Que coisa linda, né? Essa lição. Olha só quantas lições, gente. Quem ainda não leu, ó, leia, né, crianças? É muito bom, né? O livro é muito bom. E aqui também tem uma lição que a gente não pode deixar de ouvir e de aprender hoje, considerar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, para a gente terminar nesse texto aí. Lucas capítulo 14, ou 14. A partir do versículo 26. Lucy, ou Lúcia, né? A personagem aqui, uma das meninas aqui, dos irmãos Pevense, ela decide seguir Aslan em todas as circunstâncias. E mesmo quando as circunstâncias são muito terríveis. O que a gente aprende aqui? O custo de seguir a Cristo. Existe um custo para a gente servir a Cristo. Jesus próprio falou, assim, ó, a partir do versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. E qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular que, se com 10.000 homens, ele poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000?
Caso contrário, ele estará, estando o outro ainda longe, ele envia uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então, esse texto, que às vezes a gente pula ele na Bíblia, né? A gente pula esses textos um pouquinho mais... isso aqui é muito difícil, mas está na Bíblia. E Jesus falou sobre isso. Existe um custo para seguir Jesus. A Lúcia, ela decidiu seguir Aslan, apesar de todas as circunstâncias. Ela colocou no coração dela, eu vou seguir Aslan, não importa o que tiver, a guerra que for, o que estiver acontecendo, eu vou seguir Aslan. Essa mesma atitude nós também precisamos ter. Eu sei que, às vezes, você vai olhar as condições e vai dizer assim, meu Deus do céu, como eu vou vencer essa guerra? Como eu vou vencer essa situação? Como eu vou vencer esse diagnóstico? Como eu vou vencer? Como eu vou vencer? Mas, se você decidiu entregar tudo por Cristo, se você não coloca como prioridade nem pai, nem mãe, nem irmãos, nem ninguém, você coloca Jesus como sua prioridade, pode ter certeza, Cristo nunca vai te abandonar. Então, esse livro também nos ensina a confiança no tempo e no propósito de Deus. No tempo e no propósito de Deus, Deus vai fazer tudo aquilo que Ele disse que vai fazer. Nós confiamos no tempo e no propósito de Deus para a vida desses adolescentes. Esses adolescentes, gente, eu queria que vocês conseguissem enxergar isso como eu vejo. Eles estão construindo uma raiz profunda. Uma raiz profunda, com palavra de Deus. Isso é muito importante, porque começa na escolha dos livros e começa com as professoras comprometidas também com esse ensino, né? Começa quando elas deixam um pouquinho a vida delas e vêm para cá às segundas-feiras para ler com as crianças, para ensinar as crianças. São professoras dedicadas, porque elas sabem que isso aqui vai ter um resultado. Às vezes, a gente quer ver um resultado muito rápido nas coisas. E o nosso erro é justamente esse. Às vezes, a gente quer plantar hoje e colher amanhã. Não. Nossas crianças aqui, elas estão tendo um fundamento. Ainda que daqui a algum tempo o projeto não exista mais, porque tudo tem uma hora de começar e uma hora de terminar, a gente sabe disso, né? A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, mas ainda assim ficou uma raiz fundamentada no coração dessas crianças que ninguém vai poder tirar. Ninguém vai poder tirar. O que elas aprenderam aqui de valores espirituais, ninguém vai conseguir tirar. E os resultados, às vezes, a gente não vai ver, a gente não vai saber. Um dia desse eu estava na livraria lá com o Luciano, que a gente vai muito lá na livraria, né? E entrou umas jovens, não foi, Luciano? Umas jovens bonitas, as jovens mocinhas, assim, bonitas igual as que tem aqui na igreja, sabe? Muito bonitas, devia ter uns 14, 15 anos, e elas procurando, eu quero os livros do C.S. Lewis, eu li um livro dele, olha, eu li o outro, estou apaixonada, eu quero comprar a coleção toda. Aí eu fiquei dentro do meu coração sorrindo, eu falei, aí Luciano, como é que elas estão atrás do C.S. Lewis? E isso começou com um amor lá atrás. E agora elas não querem parar mais. Gente, isso é maravilhoso. Eu quero muito parabenizar os pais, né? Nós temos pais aqui que não são da igreja, né? São pais até crianças que nem são da igreja, mas estão participando do projeto e permitem que os filhos estejam aqui toda segunda-feira aprendendo. Então, os personagens aqui, eles não questionam o tempo e o propósito de Deus. Às vezes eles têm dúvida, mas a fé deles é edificada. Então, que você também, como os irmãos Pevense, como essa história nos ensinou, você não desista dos propósitos de Deus para você. Ainda que a situação esteja toda anuviada, você não consiga ver a luz no fim do túnel. Saiba, Deus não nos abandona. O Senhor está sempre conosco. A gente aprendeu muito, muito mesmo. As lições ficaram, mas agora vamos rumo ao próximo livro, né, gente? O próximo livro é esse daqui, A Viagem do Peregrino da Alvorada. Eu já estou amando. Já deixa eu dar um spoiler aí. Eustáquio. Lembra desse nome? Eustáquio. No primeiro livro, eu tinha ódio do... Quem lembra? Do Edmundo. Eu tinha raiva do Edmundo, até descobrir que o Edmundo era eu.
Até eu descobrir que o Edmundo era eu tinha raiva dele, né? E aqui a gente vai ter um pouquinho de raiva também do Eustáquio, tá, gente? Vou dar um spoiler aí para vocês, tá? Mas é muito aprendizado mesmo. Que Deus abençoe vocês, abençoe os pais, abençoe o nosso pastor que abriu essa oportunidade. Que Deus continue falando no coração de vocês e os pais investindo na educação religiosa dos seus filhos, porque com certeza vai ter resultado. Amém? Muito obrigada pela oportunidade, em nome de Jesus. Eu gostaria agora